Muita gente nem sabe que respira mal. Né? Eu começo perguntando, escuta, você respira pelo nariz? Respiro, respira bem? Nossa! Né? Mas acorda com a boca muito seca, nossa, doutor, tem que tomar 1 litro de água. Fala, então você respira coisa nenhuma. Você olha pela olheira, postura, tudo isso, respirador, projeção dentária também fica. Projeção dentária, deformidade na oclusão, isso vem lá de criança. A otorrinolaringologia pediátrica trata a questão funcional do respirador bucal. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje eu estou aqui com a Yasmin. Olá, Yasmin. Oi, que bom estar de volta. E hoje temos um assunto super especial, né, Yasmin? Muito especial. A gente vai falar sobre face, autoestima e a essência da beleza, que vai muito além daquilo que os olhos podem ver. É isso aí. Para isso, nós trouxemos um especialista na área. Estou aqui com o Dr. Roberto Oliveira, que ele é otorrino e especialista em cirurgia da face. Então, vamos lá, Yasmin? Vamos. A gente vai começar. E eu quero também introduzir, claro, o nosso Faltou Samuel. de falar Samuel. É verdade. Não menos importante, Samuel, que já é da casa, já esteve em vários episódios aqui conosco. Samuel, especialista em marketing também da área da saúde, está aqui. Obrigado, Samuel, também pela sua presença. Imagina, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você nessa mesa, com o Dr. Roberto, né? Então, a gente está hoje muito feliz de estar participando aqui hoje. Doutor, obrigado por sua presença, por tirar um tempo na agenda aí, na correria, para vir aqui trazer informação para a nossa comunidade. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Eu mesmo tenho muitas dúvidas. Tá pensando numa rinoplastia, Rafa? Eu sempre pensei numa rinoplastia. A gente vai revelar segredos aqui hoje. Quem nunca pensou? Uma rinoplastia. Quem nunca pensou? Doutor, então vamos aproveitar e começar nesse ponto então. Porque a gente vai falar muito sobre rinoplastia e cirurgia plástica, etc. Mas a gente tem que lembrar um passinho atrás, né? Sim. Que você é otorrino, né? E o que é tão fascinante assim da otorrinolaringologia, ó, de primeira, pra você? O que é tão fascinante assim nessa área pra você? O que te trouxe pra essa área da otorrino? Olha, eu poderia até dizer que foi o acaso. Eu nunca imaginei ser laringologista durante a minha formação acadêmica. Tive ótimos professores de otorrino, mas depois que eu me formei, eu vou tentar resumir isso aqui. Retornei para os Estados Unidos, onde eu vivi muitos anos, e a convite de um primo, que é otorrinolaringologista, amigo, parente meu, né, casado com uma prima minha, ele me convidou para ir a um congresso americano chama Meeting, é o maior congresso mundial de otorrinolaringologia. Eu estava estudando para fazer os boards para atuar nos Estados Unidos, onde eu pensei à época em voltar para os Estados Unidos e ficar por lá mesmo, né? E fomos no Texas, um evento, tudo nos Estados Unidos, assim, mega, giga, né? E eu falei, interessante, parece que eu comecei a gostar disso aqui, né? Só que para ficar nos Estados Unidos é uma formação que engloba toda a área de cabeça e pescoço, a área de câncer, a área de cirurgia geral, a otorrinolaringologia, propriamente dito, que antigamente, muito antigamente, falava-se ouvido, nariz e garganta. Né? A otorrino vai muito além de ouvido, nariz e garganta. Diga-se de passagem que muitos de nós temos a formação em câncer de cabeça e pescoço, né? Já é uma subespecialidade. Outros de laringologia, que é uma subespecialidade da otorrinolaringologia, que lida com voz, problemas cantores, locutores, voz profissional, assim, como você. Yasmin tem a voz profissional. Sim. E a otologia, né, que aborda todas as doenças do labirinto, de tontura, a audição, propriamente dito, né? Quem aqui é mãe ou pai sabe que quando nasce tem que fazer o teste da orelhinha, não é isso? Pois é, isso faz parte da otorrinolaringologia.
Quem é músico também precisa muito dessa especialidade, entendeu? Sim, com certeza. Que tem traumas acústicos, a pessoa pode ficar surda quando exposta a ruídos por períodos muito prolongados, né? Especialmente baixista que gosta de rock. Com certeza. Ó, baterista, então. O baterista, ele não tem mais ouvido. Né? Por isso que ele toca alto. Perde ele muito vai cedo. pela vibração, entendeu? É verdade. Doutor, mas depois ainda veio a subespecialização em cirurgia da face. Sim, durante já isso, depois eu resolvi voltar para o Brasil, né, depois de ter escolhido otorrinolaringologia. A ideia de ficar nos Estados Unidos acabou que, por outras razões, eu resolvi voltar para o Brasil e aqui mudei para São Paulo, onde eu fiz a especialidade na Santa Casa de São Paulo. E lá tive um chefe, tenho ainda, a gente nunca tem ex-chefe, chama chefe, né? Um ex-professor e mentor, que é um dos maiores especialistas em rinoplastia. Então, tive toda essa formação da otorrinolaringologia, mas foi na rinologia, rino quer dizer nariz, né? E doenças associadas com o nariz, que eu me encontrei de verdade, né? Sempre por influência de alguém. Esse professor, esse mentor, Dr. Dolce, estive com ele semana passada no evento da Santa Casa, né? E é um dos maiores especialistas, assim, Então, aí começou. Eu costumo dizer que eu nasci dentro do nariz, né? Então, fantástico isso. A formação do otorrinolaringologista começa na função, né? Para que serve o nariz? Né? Eu costumo dizer que, aparentemente, o que você vê é um iceberg, né? Você vê a ponta do iceberg, mas por debaixo da ponta desse iceberg tem uma cidade muito grande, que é as estruturas. E para que servem essas estruturas do nariz? Né? Cada coisa, não tem nada aqui por acaso. Serve para uma coisa muito específica, né? E a rinologia trata as doenças relacionadas ao nariz e aos seios paranasais, né? Essas áreas aqui, tudo aqui, gente, tem nome, tem função, né? Aí que entra a questão funcional, né? Então, muitas pessoas me procuram pelo conhecimento e o expertise da questão funcional do nariz. Só que muitos otorrinolaringologistas se subespecializaram em rinoplastia e além como cirurgia plástica da face. Então, as questões de trauma nasal, né? O indivíduo fica com o nariz todo torto, quebrado, caído, e aí entra uma série de fatores que são cuidados através da rinoplastia, propriamente dito. Então, você foi meio que casando as áreas, né? Fez a parte de base ali, que você consegue ter um entendimento geral. Sim. A parte funcional, que acredito que a medicina, sem essa parte funcional, seria bem complicado, assim, porque principalmente pensando nessa parte do nariz, muitas vezes as pessoas querem a estética, mas um narizinho bonitinho que não respira, a pessoa vai se arrepender. Não vale nada. Antigamente, muito antigamente, muitas pessoas procuravam só um colega, que hoje tenho como formação otorrinolaringologia, mas fui para a área de cirurgia plástica, porque contempla todas essas subespecialidades, né? Do trauma da face, você tem problemas também estéticos, né? Como você vai corrigir um trauma de nariz, às vezes a pessoa fica com sequelas, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que teve um acidente de moto e ela um dos olhos ficou semi-fechado, com uma cicatriz inestética, e é um nariz, eu não gosto de falar a palavra feia, tá, Samuel? Inestético, né? Então, ela me procurou, que gostaria de arrumar ou tratar essas questões estéticas e o defeito que ficou, né? Não, mas fica feio, a pessoa se sente feio nesse sentido mesmo. Eu entendo que você está tentando, né, tirar qualquer estigma, sim, mas isso tem a ver, inclusive, com a autoestima, né? Ele falou, eu tô lembrando aqui dos jogos de futebol, eu sou goleiro, então já levei bolada no nariz. E, né, inclusive, sou paciente do Dr. Roberto e ele me perguntou isso na consulta, e traumas. Aí eu comecei a lembrar da minha época do esporte. As boladas.
Futebol de salão, gente, a bola é pesada. Doutora, e aproveitando isso que você falou, assim, tem vários motivos, então, que as pessoas procuram, né, assim, o seu serviço, né? Traumas, acidentes, até mesmo defeitos congênitos, né? Às vezes a pessoa não arruma logo quando criança, mas depois mais adulto quer arrumar, né? O nariz também pode ser desproporcional à face, ou até mesmo cirurgias prévias mal sucedidas, né? Também pode acontecer, né? Insatisfação com a autoimagem, que é uma questão, né, estética nesse caso, né? Aponta às vezes psicológica. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. E aí, assim, dentro da questão estética, entra várias coisas, né? Você até mesmo citou. Então, pode ser a ponta do nariz caído, o dorso alto, né? Às vezes as pessoas falam sobre isso. Conta pra gente por que... e tem mais uma que eu descobri recentemente, inclusive com você, que eu não fazia ideia que isso era possível, que é fazer a cirurgia só das abas do nariz, né? Que isso também é possível, né? Eu vou responder da seguinte forma. É a redução de asa nasal, que é o termo médico correto, e não alectomia, né? É engraçado. Caiu no popular a alectomia, né? Introduzido por alguns colegas, inclusive da área da odontologia. Mas, assim, o termo correto é redução de asas nasais. Isoladamente, na minha função de especialista, eu diria que é quase impossível, porque você vai fechar o nariz, você vai criar um problema, né? Problema que vem no nosso consultório, não agora com menos frequência, mas ainda vira e mexe vem esses pacientes que sofrem verdadeiras mutilações. E o nariz continua horroroso, porque de repente um nariz pouco projetado é um termo médico, ou baixo, né? Um nariz que não tem uma altura adequada e com a narina fechada, é algo extremamente estigmatizado, né? E que, na realidade, vai necessitar de uma rinoplastia reparadora, né? Já precisava antes, no entanto, só fez vou chamar o termo popular, a alectomia, né? Fica, às vezes, com sequelas irreversíveis. Então, é necessário fazer a rinoplastia reconstrutora e, quando possível, ajustar essas asas nasais, porque essa é a última etapa de uma rinoplastia. Olha que curioso. Perfeito, que loucura. A redução de asa nasal, porque eu vou dar um exemplo. O nariz afrodescendente, também conhecido como negroide, é um nariz que tem características bem específicas, né? É um nariz de dorso baixo, muito baixo, né? Um nariz chato, outro nome muito usado, assim, vulgarmente falando, e o nariz com as asas nasais muito largas. Assim também é o nariz do asiático. Na minha terra se chama venta de saia. Olha. Eu sou de Recife. É mesmo? É venta de saia. Que seja venta de saia. Muito largo, né? Eu te mostrei alguns exemplos que você caiu para trás. Eu adorei aquilo. Quando é extremamente, aí já é um problema mesmo congênito, né? Então, você tem que levantar a ponta, você tem que estruturar a ponta. Então, se você observar um nariz largo, chato, caído, quando você faz isso, as asas também se aproximam. Então, às vezes, você já consegue uma boa, eu diria, redução das asas na projeção do nariz. E o leigo não sabe disso. Então, você tem que educar o paciente, ou instruir, né, durante uma consulta. Aliás, é uma etapa extremamente importante, né? Consulta inicial é sempre... É uma das fases, talvez, a mais importante, que o paciente, às vezes, não tem ideia do que precisa ser feito. E dentro disso, sobre o que precisa ser feito, tem situações em que a rinoplastia, né, ajuda em quesitos funcionais? Muito. Por exemplo, respiração, alguém que tinha problemas respiratórios, ou até mesmo alguém que é um atleta de alta performance e poderia melhorar isso por causa de uma respiração melhor com a rinoplastia? Isso é possível? Excelente pergunta, Samuel. Assim, não raro, atletas de alta performance, eu operei um garoto de apenas... eu só operei porque a mãe me encheu tanto o saco e me convenceu da necessidade, porque o homem é mais lento em tudo, inclusive no crescimento, né?
As mulheres desenvolvem bem mais rápido. Muito você já mais sabe rápido, disso, né? Eu tenho uma tudo, lá né? de 16 que eu olho e falo, gente, como assim? Ontem você cadê tinha... minha filha? Cadê você trocou ela. Então é comum esse jovem atleta, né? Ele treina já profissional, gigante o menino. Ele é já praticamente me passando, alto, né? 1,80 m e poucos, fazendo 15 anos. Então, na semana que ele fazia, gigante, ele é atacante, eu falei, cara, olha lá, meu, quando você estiver no Real Madrid fazendo gol, você vai lembrar de mim, hein, Vagal? Desse jeito mesmo, né? E ele é muito divertido, o garoto, né? Vê se não me esquece, hein? Vê se, lembra de mim. Moral da história, a mãe é aquelas mães que chega junto, né? E o que aconteceu? Ele chegou por uma questão, o garoto, estética. Ô, doutor, dá uma olhada no meu nariz aqui. Eu olhei, né? Aí não vi nada de anormal para um garoto de 15 anos. E ele levantou a ponta do nariz. Quando ele levantou a ponta do nariz, o septo pulou para o lado, que é um que a gente examina no exame físico. Mas ele já antecipou, doutor, eu queria muito arrumar isso aqui. Você consegue arrumar? Vaidoso, né? Um garoto muito bonito, né? Isso aqui tem como ficar no meio? E era aquilo que incomodava ele. Aí a mãe falou, olha, não, o problema dele é porque ele não respira, doutor, ele é atacante, ele cansa. Usou o termo cansa. Muita gente fala assim, doutor, eu canso, dou um pique cansa. Ah, fantástico, é isso mesmo. É que não respira. A sensação de cansaço porque tem uma porque não falha respira. funcional na respiração. Não respira pelo nariz. O órgão de respirar não é a boca, é o nariz. Né? E muita gente acha que é a boca, porque não sabe. Então, a função nossa no consultório é educar, instruir o paciente para ele saber. Muita gente nem sabe que respira mal. Né? Eu começo perguntando, escuta, você respira pelo nariz? Respiro, respira bem? Nossa! Né? Mas acorda com a boca muito seca? Nossa, doutor, tem que tomar 1 litro de água. Então, você respira coisa nenhuma. Né? Eu já estou vendo, né? A gente... Você olha pela olheira, postura, tudo isso, respirador bucal. Boca aberta. Esse garoto tinha já um vício de ficar com projeção dentária também fica. Projeção dentária, deformidade na oclusão. Isso vem lá de criança. A otorrinolaringologia pediátrica trata a questão funcional do respirador bucal. Quem é mãe aqui sabe. Moleque ronca, dorme só com a boca aberta. A conta vai chegar no futuro, né? Com má oclusão, com o palato em teto de igreja, por aí vai, coisas da sua área, né? Então essas coisas aparecem mais assim evidente na adolescência quando não cuidadas na infância. Quantas cutucadas você dá no seu marido roncando à noite lá, que talvez com a rinoplastia resolveria, Eu né? fiquei preocupada agora porque não ele bebe sei. 1 litro de água quando ele acorda. Eu falei, fez muito sentido pra mim. Olha só. Tem vaga na agenda lá? E eu fiz uma analogia muito interessante, porque tem uma amiga minha que fez uma rinoplastia também, e ela falou assim, cara, eu não tinha ideia que eu não respirava. E aí eu lembrei de quando eu pus óculos a primeira vez, assim, de que eu também não tinha ideia do quanto eu não enxergava bem. E aí, pra mim, eu acho que deve ser mais ou menos a mesma sensação, assim, depois que você deve fazer uma rinoplastia e né, tira toda aquela gase, aquela coisa que fica dentro do nariz, né, e você respira pela primeira vez, deve ser uma sensação incrível, assim, né, de tipo, sim. Cara, é isso. Eu não sabia. Isso é respirar, eu não sabia o que é respirar. Ver o mar pela primeira vez, né? Deve ser uma sensação muito incrível, assim, deve ser muito gostoso, né, assim, de tipo, cara, é isso. Sim, é verdade. Teve o contrário também, infelizmente, é verdade. Pessoas que operaram anos atrás, quando não se dava muita importância para a função. Né? Ficava com um nariz que achava que era bonito, que nem sempre, porque tudo evolui, tudo muda. E a rinoplastia, né, também, né, de quando eu comecei a operar e hoje, meu Deus, né, aquela verdadeira onda de coisas que hoje é a verdade absoluta e alguns anos depois, não é isso, né? Eu já peguei narizes sequelados de cirurgiões assim, famosíssimos dos anos 60, estrelas mundiais, sequeladíssimos. Não que o doutor era ruim, mas era o que se fazia à época. Né? E a pessoa tinha um pinçamento de válvula externa, né? E não funcionava. E às vezes, ele ou ela, eu lembro dessa senhora que eu atendi aqui,
o meu nariz foi operado pelo doutor, né? Eu falei, nossa, que legal, né? Mas assim, pensei comigo. Quase como ver uma obra de arte. Mas né? De repente, pensei, mas não falei. Mas não respira, né? Não respira. E como a queixa, isso foi muitos anos atrás, né? A queixa dela era outra, era de Doutor, voz. o meu nariz foi operado pelo cirurgião plástico mais famoso do mundo. E, na realidade, O senhor pode me ajudar foi. agora, porque eu não estou conseguindo respirar? Não, essa foi o contrário. Ela, claro, né? O glamour da época, né? Mas o próprio doutor da época mudou a técnica. Sim. Olha só, né? Ele já é vai falecido, foi um astro mundial. Nós temos muitos aqui no Brasil, né? Mas como muda, o médico precisa estar atualizado, né? A ciência evolui, né? A A ciência ciência. médica evolui, Sim. né? A gente Toda vai ciência, descobrindo, mas a médica é incrível, né? E dos últimos 20 anos pra cá foi assim, né? Foi assim, É A verdade. gente tem a Foi tecnologia 90 graus, envolvida, né? 90 equipamentos graus. que a gente não tinha, né? Que a gente vai falar agorinha sobre quebrar o nariz para cirurgias, né? E aí a gente vai entrar nesses equipamentos também, que eu acho que isso é importante, coisas que não tinha naquela época, que hoje ajudam também a entender essa funcionalidade, né? Então, doutor, a gente pode concluir assim que a rinoplastia ela pode ir tanto para a parte funcional quanto estética. Perfeitamente, sua colocação. Esse garoto, concluindo, esse paciente jovem, como ele tinha um desvio de septo, né? Septo é essa parede que divide os dois buracos do nariz. A pessoa, às vezes, não sabe. O que é esse negócio de septo, doutor? Fala, você tem 2 buracos, né? E tem um treco aqui no meio. Esse negócio que vai até lá atrás chama-se septo nasal, né? E não raro, esse septo tem um desvio, ou é torto, vamos dizer o termo popular, né? E quando isso ocorre, por vários motivos, congênitos, trauma, enfim, são várias as causas, isso precisa ser corrigido. Esse garoto, por exemplo, foi do crescimento, ele cresceu muito rápido, né? Eu creio, estava completando 15 anos, mas gigantão, atacante, e ele cansava. Ele falava, doutor, eu quero ver se esses zagueiros vão me alcançar depois dessa cirurgia. Fantástico. Então, a preocupação dele era o nariz que ele levantava, ficava saindo a ponta do septo para cá. É um desvio muito difícil de corrigir, porque ele é anterior. Então, ele tem uma memória e você tem que usar de vários artifícios para quebrar essa memória para o nariz ficar no meio. Uhum. Ele ganhou. A estética não era nem a intenção, apesar que a ideia dele era essa. Mas corrigimos esse septo, né? Ele louco para jogar bola. E por que quando tem esse desvio a pessoa não respira direito? Popularmente os motivos são vários, né? Porque você cria um estreitamento de um dos lados do nariz. Lembra aqui do iceberg? Você está vendo a ponta do iceberg, mas aqui de baixo tem um monte de coisa, né? Várias organelas que promovem a respiração, o aquecimento, o condicionamento do ar e a passagem do ar. Então, esse desvio, quando funcional, não é todo desvio, diga-se de passagem, que é funcional. O que é funcional? Que causa um problema na função, né? Então, a pessoa tem menos ar, vamos assim dizer, entrando de um dos narizes. E não só isso, às vezes ele tem um corneto, que é um dos órgãos que tem dentro do nariz, um órgão erétil, que aumenta e diminui, ciclando ao longo do dia. Quando a pessoa tem uma fossa nasal estreita, Yasmin, como a sua, né? Se tem um desvio, às vezes, pequeno, problema à vista, né? Não estou falando que você tem. É o meu caso. Eu tô rindo porque é o meu caso. O otorrino falou justamente isso pra mim. Que eu tive uma indicação de fazer uma cirurgia de desvio de septo e também de fazer uma cirurgia nas fossas, fossas nasais, é assim que fala? Não sei se é esse o nome correto. Talvez os cornetos, né? Diminuir o tamanho, reduzir o tamanho dos cornetos. Porque eu tenho sinusite de repetição. Então, ele falou que teria que abrir um pouco mais aqui dentro. Aí assim. já é outro problema. É outro problema, E aí o que ele disse, eu tenho muito nariz entupido, eu sou viciada em Neosoro, Sorine, assim, que é uma porcaria pra... Todo médico odeia isso, mas sem isso eu não respiro, infelizmente, Meu né? Deus, você precisa de um torrino, menina. E aí o que ele falou pra mim você tem um desvio de septo e aí o seu nariz, pra compensar o desvio de septo, do outro lado o seu corneto incha.
É isso? Mas você é inteligente, hein? As mulheres estão sempre na frente de nós, tá vendo? Anos-luz. Ela me falou exatamente o problema. É que se tem um lado côncavo, né? Porque você tem 2 buracos. Um lado vai ficar côncavo e outro convexo, né? O corneto do lado côncavo tende a compensar o espaço que está maior. Então, o que acontece? Vai respirar mal. Do lado que deveria ser bom. Chama-se respiração paradoxal. Resumindo, vai ter que ter uma consulta de casal, né? Vai ter vários? Já pensou nisso? O pacote, tem que fazer pacote. Tem que fazer. Vamos pensar nisso. Consulta de casal com o doutor. Não é terapia? Consulta de casal com o otorrino. Essa foi ótima. A vida de vocês na cama vai melhorar, né? Um com o outro. E eu ronco pra caramba. Mas, gente, vamos parar de falar da minha vida pessoal. Seu livro já tá aberto aqui. Já tá aberto. Doutor, uma pergunta que eu fiquei com dúvida. Normalmente, esses desvios de septo normalmente é da parte mais anterior, mais de cartilagem do nariz, ou é a parte mais óssea que acontece? Excelente pergunta, Rafa. Pode ocorrer em ambas as porções. Cartilagem é a porção mais anterior do septo, né? E a porção posterior, ou de trás, vamos assim dizer, né? É a porção óssea, né? Que também pode estar desviada ou torta, né? Então, tem desvios em bloco, que o próprio nome diz, né? Em bloco. Ou sinuoso, é um samba do sei lá de quê. Então, é uma coisa... agora, os desvios anteriores são mais difíceis de corrigir, igual desse garoto, né? Não raro, você tem que indicar uma rinoplastia funcional. Né? Não é uma rinoplastia estética. Ele acaba ganhando alguma coisa de graça nessa, mas o ideal, o objetivo é corrigir a função. O desvio anterior, ele tem essa mola, ou tem essa... me fugiu o nome agora, não é mola, mas essa tendência de querer ficar do jeito que ele era. Memória. Memória. Ô, Samuca. Obrigado. Então, essa memória precisa ser quebrada através de vários artifícios que a gente usa, né? Usando cartilagens, o osso do etimóide, que a gente está falando, o osso posterior, não raro, a gente usa isso. Aqui, gente, nada se desperdiça, tudo se recicla. E o melhor enxerto, diga de passagem, é o enxerto septal, que a gente corrige o problema que a pessoa tem, e quando a pessoa tem questões estéticas, a gente utiliza esse material nobre para projetar o nariz. Se tem uma insuficiência valvar, o nariz é colabado, você tem que dar um suporte para a parede lateral e por aí vai. E da onde sai esse enxerto, doutor? Porque ele falou do próprio osso do nariz. Mas tem enxerto também da costela, né? Tem, muito bem lembrado. Yasmin, eu tô falando. A quantidade tem que ser maior, não? Tem jeito, tá vendo? Elas estão sempre na super frente. bem assessorado. Olha só, tem sim. Boa pergunta, Yasmin. É o seguinte, a cartilagem costal, o enxerto de costela, ele é indicado quando a pessoa tem pouco cartilagem, né? As pessoas negras geralmente têm menos. Não estou falando isso é uma regra, mas costuma ter pouca cartilagem. Se você não tem material de construção, você não vai fazer nenhuma casa, né? Então, você precisa tomar emprestado. Então, quando precisa de maiores quantidades, normalmente, aí... A gente recorre e precisa de estrutura, a cartilagem costal é o melhor enxerto, porque tem suficiente, tem abundância, e a gente consegue resolver todos os problemas. Outras cartilagens são usadas, como... Osso septal também é usado? Não, isso é muito, muito antigo. Isso muito antigamente, né? Osso é difícil de você esculpir, né? E a gente precisa de uma estrutura flexível, que geralmente é a cartilagem que dá, né? Vamos falar, então, sobre as mudanças da rinoplastia. Então, como que a rinoplastia mudou? Você falou isso, né, dos doutores, né, dos anos 60, que fizeram coisas lindas para a época, mas que hoje não funcionam tão bem. Exatamente. Exatamente. Então, qual que é a diferença, doutor, da rinoplastia de antigamente e como ela é feita hoje, né? Eu sei que hoje, com o avanço da tecnologia, da medicina, né, com certeza a gente tem coisas
muito melhores para lançar a mão. Conta pra gente. Então, as mudanças da rinoplastia sofreram, assim, é incrível. De 1800, final do século XIX, por Joseph, né, que era um cirurgião alemão. Em 1800 faziam rinoplastia? Sim, senhora. Né? Jacques Joseph, um cirurgião alemão, e outros da época onde começou isso, na Alemanha. Ele era um cirurgião judeu e começou só que essas técnicas eram muito agressivas, né? Geralmente, o que mais incomodava as pessoas na época e também hoje, né, era a giba nasal. Olha só que interessante, né? Até hoje, né, grande parte das queixas no consultório é esse ossinho, essa coisa, esse cucuruco, esse negócio aqui que a gente chama de giba nasal. Então, essa cirurgia... Nariz de papagaio. Pode ser, né? Também, né? Então, isso é do final do século XIX. Só que eram cirurgias muito agressivas, muito mutilantes, que depois o indivíduo resolvia o problema do morrinho, mas ficava com uma baita sequela. Uma cicatriz enorme na cara, com certeza. Não na cara, mas sequelas por dentro. Por dentro. Funcionais. Função. Funcionais. Exatamente. E isso, ao longo da evolução da rinoplastia, já nos anos 40, vários outros médicos alemães, americanos, franceses, Cotto foi um dos anos 40, 50, que teve uma mudança muito grande, né? Vários instrumentos levam o nome desse eminente cirurgião francês, Cotto, e houve uma mudança muito grande. A cirurgia passou a ser mais funcional e menos agressiva. E de lá para cá, a coisa não para, né? Hoje já vamos logo para agora, para o que está na moda. É tudo moda, mas assim, ninguém reinventou a roda, né? A roda continua a roda. Só que aquilo que se fazia que resultava em sequelas, hoje os novos cirurgiões, e mesmo os velhos, os mais experientes, que foram acompanhando essa evolução, perceberam o que ocorria com a rinoplastia após 1 ano, após 2 anos, após 3 anos, após 4 anos, né? E as técnicas foram mudando. Então, hoje, fala-se muito da preservation, ou cirurgia preservadora do dorso nasal, que, inclusive, infelizmente, a semana passada, nós perdemos um dos maiores cirurgiões do Brasil e do mundo, né, que aqui no Brasil foi quem defendeu há anos, há quase 30 anos, a cirurgia conservadora do dorso, que você não abre o dorso como Joseph no final do século XIX. Depois você ficava com sequelas, né, que tinha que reparar. Então, assim, hoje a cirurgia preservadora do dorso preconiza baixar o dorso, mas sem abri-lo. Sem mutilá-lo. Então, é uma cirurgia que, assim, quando indicado, né, tudo tem indicação, gente. Não é uma pessoa, por exemplo, afrodescendente, você tem que fazer uma rinoplastia estruturada, por exemplo. Uma pessoa que tem uma ponta caída, você tem que projetar essa ponta. É aí que entra você precisar de material de construção, né, para você construir sua casa. Entendi. Como você vai fazer isso? Utilizando de enxerto septal, né? A raça branco-ariana, o europeu, geralmente costuma ter muito enxerto, né? E a raça afrodescendente, asiático, pouco. Então, quase sempre, em narizes afros e asiáticos, nós temos que, já é assim, meio que você já fala, olha, para eu te entregar algum resultado decente, nós precisamos de roubar uma costela aqui, entendeu? Não vamos fazer nenhum Adão, nenhuma Eva, mas precisamos de material de construção, né? Mas, ó, eu acho que o que a maioria das pessoas quer saber é, a gente vai quebrar esse nariz, assim, com martelinho e tudo? É isso que eu ia perguntar. Ou a gente vai usar aquele aparelhinho que você tem lá, é piezo?
É ele? Gente, essa menina é muito Não, você viu esperta. que Eu quero fazer todos ela os fez toda a termos tarefa aqui, de casa, eu tô gente. só Eu, hein? Ela fez toda a tarefa de casa, ela tá demais. Sabe por que isso, né? Porque na outra vez que ela esteve com você, você falou que o nariz dela era perfeito. Então, aí ela Legal, Yasmin. Sim, a fratura nasal ou a quebrar o nariz, né? Muitas pessoas têm medo, né? Claro, você falar que vai quebrar qualquer coisa, quem que não tem medo, né? Mas Tô então, fora. a fratura, tá vendo? Tinha que ser homem, né? Nós somos o sexo frágil, viu, Yasmin? Sim. Não é mulher, não. A mulher já fala assim, não, quebra tudo, arruma, põe no lugar, eu só quero ficar linda e meu nariz funcionando perfeitamente, né? Acho que era o que eu falaria. Pelo menos. Em breve, aliás, em breve, que eu já tô querendo respirar assim como nunca antes. Conta, então, doutor. mas essa fratura hoje é realizada por esse aparelho também conhecido como piezo, né? Algumas pessoas colocam, os nomes vão mudando, né? Rinoplastia ultrassônica, nada mais é do que a fratura nasal. Ela é feita por dentro do nariz, né? Através das incisões que nós fazemos, onde ela preserva a mucosa, o forro do nariz. E isso resulta em menos inchaço ou edema, né? É menos roxinho, aquele roxo que todo mundo fica, nossa, eu vou ficar com olho preto e tal. Bom, quase sempre fica alguma coisa, mas varia de pessoa a pessoa, né? Então, o piezo promove uma precisão maior dessas fraturas, são bem precisas. É lógico que é um aparelho muito caro, tem uma curva de aprendizado, mas é o que fazemos hoje, né? O martelinho ainda é muito usado, né? O escopro, que a gente chama, né? Não dói, nenhuma das duas, mas o piezo é mais preciso, né? E acreditamos que a recuperação é melhor, principalmente em relação ao edema. Ele é menos traumático. Você já teve algum desafio? Eu sei que teve, por isso que eu estou perguntando, algum desafio, né, em mesa de cirurgia que você teve que lançar a mão de alguma técnica porque não saiu como você planejou? Sim, claro. A rinoplastia não é uma conta exata, não é uma coisa matemática precisa. É uma cirurgia extremamente versátil. De repente, você começa de um jeito... É lógico que tem um estudo, tem um planejamento. Claro, né? óbvio. Vou operar o seu nariz, o da Yasmin, é feito um estudo prévio com tomografia. É lógico, eu preciso saber onde que eu estou pisando, né? Então, não existe rinoplastia sem um estudo prévio, tomográfico, um exame não raro de uma endoscopia endonasal. Você tem que saber exatamente qual é o problema, qual é a queixa principal desse paciente e qual que é o objetivo, né? Mas aqui nós estamos falando de ser humano, né? O corpo não é tão matemático assim, por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, mesmo depois sim, de todo esse planejamento. Sim. Cada pessoa responde de uma forma ao trauma cirúrgico. Vamos chamar de trauma cirúrgico, né? A idade, né? O tipo da pele é grossa, doenças extremamente importante, né? Você não pode entrar numa cirurgia sem saber. Se a pessoa, de repente, tem um diabetes tipo 1, mesmo que compensado, mas tem que saber. Uma doença de coagulação, puxa, isso começa a sangrar, é um desastre, né? Talvez estilo de vida, né? A gente pode pensar aí, sei lá, tabagismo, outros fatores que estão ali bem, né? Tudo isso. Tabagismo é extremamente deletério, não só para os pulmões, corda vocal, mas para o corpo, para a saúde, né? A circulação fica deficiente quando a pessoa fuma. A recuperação é mais lenta e a cicatrização. Gente, é um desastre. Se eu sei que fuma, vai parar de fumar, ou eu não vou operar, né? E tem teste, a gente testa, né? Não tem como enganar. Não adianta mentir. Ainda mais no Pegadinha do nariz, né? Acho que deve ficar alguma coisa, né? Algum resquício, porque o cigarro impregna, né? Sim. Não, mas a cicatrização de pacientes que faz uma vasoconstrição. Vasoconstricção, né? Por isso que o fumante tem mais AVC, tem mais infarto. Exatamente. Então, isso é... Todos esses hábitos, né? O ideal é que a pessoa tenha uma excelente alimentação. Nós estamos agora com uma Nutri, uma parceira, e estamos colocando, inclusive, já na pauta, já está praticamente pronta, um e-book de pré-cirúrgico, intracirúrgico e pós-cirúrgico, claro. Que demais! Excelente.
né? O alimento é extremamente importante, né? Se a pessoa tem o hábito de bebe o quê? O bom de beber é água, né? Mas eu bebo muito refri, ótimo. Mas, por uma cirurgia, né, o organismo fica ácido demais e por aí vai. Né? Como que? Vegetais, frutas. O interessante é o equilíbrio da coisa, né? Nada demais é bom. Né? Mas tudo pode? Pode, mas nada demais é ruim. Teve né? uma coisa inusitada que ele contou que, da última vez que a gente conversou sobre isso, até na consulta também, que ele sempre acompanha, né? Fala um pouco desse acompanhamento para a gente pós-cirúrgico, que você costuma ver os pacientes, né? De tempos em tempos, claro que depende, mas bem, para ver como que ele está cuidando, inclusive, da higiene, né? Nossa. Unhas. Não, então vamos faz a visão geral. O paciente chegou no consultório, como que é o antes, o durante e o pós. Não, mas é porque nesse caso, assim, o que eu acho muito interessante desse cuidado do Dr. Roberto é com assim, como que vai ser a recuperação? Vai infeccionar? Vai depender de quanto você vai cuidar. Aí, então é isso, porque volta muito para ele, né? Porque ele está cuidando ali, ele está olhando para o ser humano como um todo. E aí ele está cuidando. Eu achei isso extremamente interessante. Conta um pouquinho disso. Você potencialmente pode perder o seu investimento. Não é só dinheiro, nós estamos aqui falando de dinheiro, né? Perder todo um trabalho. Tem cirurgias que você fica horas em pé ali, tem todo um trabalho mental, você sai exausto de tanto, né, mental que você tem que usar. Imagina e a pessoa perder o investimento desse de graça por falta de higiene. Eu estou falando de coisas simples, né? Sim. Então, lavar as mãos. Meu Deus, eu falo, olha, sua mão tem que ficar estéril. Assim, eu sou bem exagerado. Mas como assim, doutor? Lavar compulsivamente álcool toda hora. Tudo que vai encostar no nariz tem que estar limpo antes e depois. Né? Unhas, eu detesto unhas, porque para pós-operatório é um desastre, né? Então, assim, infecção não vem dançando do morro, né, gente? A gente traz para dentro do nariz. E é um desastre, né? Você pode, realmente, perder uma cirurgia, porque até um mês de cirurgia tem que ter esse cuidado mesmo, né? Porque se dá uma infecção e você não ver, ou o paciente não te liga, ou se você não está atento ali, principalmente nos primeiros 7 dias, pode ser um desastre, né? Então, tem casos que o paciente negligenciou, não tomou a medicação da forma correta. Nós temos um mau hábito, nós brasileiros, né, de não ler. Então, agora, cada vez que acontece qualquer coisa, eu vou mudando, né? Então, tem sempre, tudo é escrito, tudo é passado para o paciente escrito, né? Falado, eu falo, a secretária fala, e agora eu estou gravando videozinhos, mini videozinhos, porque não tem como. Aí eu fico, né? Dá um play. 3, 4 videozinhos de 40 segundos. Tem que limpar a região dos pontos. Eu costumo usar o jargão assim, como você enxerga os seus cabelos, esses pontinhos têm que estar visível, né? Porque acumula crosta, sujeira, por causa ali nos primeiros 2 dias, e a pessoa fica com medo, né? Medo de limpar. Cara, não vai acontecer nada. Velho, limpa o negócio com cotonete. E as pessoas ficam com medo de limpar. Então, 2, 3 dias eu fico louco, manda foto. Ou então, quando eu vejo que tem algo, vem aqui, eu quero ver, né? Vem aqui que eu vou tem limpar. Que ver. Mas limpa mesmo. Né? Eles ficam loucos, né? E lavar o nariz. Às vezes a pessoa fica com medo de lavar o nariz. Hoje mesmo, um pós-operatório, estava maravilhoso a parte aqui anterior do septo, né? Tudo visível. Aí eu falei, doutor, mas parece que o soro assim, ele não vai muito lá dentro. Eu falo, claro que não vai. Você não colocou pressão no jato, como é que vai? Então, aí eu vou mudando. Larga o dedo. É porque as pessoas ficam com medo, né? Sim. De apertar a seringa ou o soro, né? Que ele tem que entrar dentro do nariz e sair aonde? Na boca. O próximo buraco é o que é a boca. Então, você cospe. Então, você tem que falar isso passo a passo, a pessoa entender que esse soro precisa transitar dentro do nariz. Do contrário, o nariz entope mesmo, né? Que vai criando muco. E o muco faz o quê? Entope, vira uma rolha. É terrível. E animais, doutor? Nesse pós-operatório, tem algum cuidado especial? Eu sou suspeito para falar que eu amo animais, então aí é complicado.
Então, se a pessoa gosta de animais... Só para saber se a Yasmin tem que deixar os animais dela em casa ou não. Assim, São 5, você está preparado? Um para cada um. Não, mas eu tenho um monte lá em casa. Então, assim, os animais são queridos, né? São amorosos, eu amo animais, mas durante, principalmente, essa primeira semana, né? Não ficar manuseando o bicho, porque a gente, às vezes, a vontade de grudar, morder, dar beijo, né, nos cachorrinhos, assim. Mas essa primeira semana tem que ter cuidado, né? Porque o animal, é lógico, fora acidentes, né? Sim. Já vi acidentes onde o cãozinho foi lá e, puf, e o nariz estava quebrado. Gato, E aí? então? E aí? E aí entortou, né? Doutor, tinha um cachorro assim, sabe? Um dog alemão, aqueles... Sim, perfeito. Aí ele é muito delicado, mas eu fui brincar com ele, ele, puf, só uma mãozadinha. E o nariz estava fraturado, né? E acabou de fraturar. Aí eu falei, tá vontade de enforcar. Mas e aí faz o quê? Volta pra cirurgia? Não, aí às vezes você consegue reduzir, reposicionar o nariz, às vezes tem que colocar na mesa de novo, né? Gente, tem história nisso para contar, viu? Então, gente, cuidem nesse momento um pouco distante dos pets aí, e eles vão sentir sua falta, depois vai ficar legal, né? Não, mas está ali no meio, você só não pode levar, pegando dormir. Não, mas é porque com pet não tem jeito, a gente fica pertinho mesmo. Quem tem é assim mesmo. Doutor, mas a gente falou tanto sobre rinoplastia e eu sei que tem mais coisas na face que às vezes podem aumentar a percepção do nariz também, né? Às vezes tem coisas que podem estar incomodando e aí a pessoa pensa que é o nariz, mas sei lá, às vezes não é de fato o nariz, né? E eu sei também que você trata de cirurgia plástica da face, não é só nariz. A gente tem outras coisas, né? Samuel, conta pra nós qual foi a sua indicação com o doutor? Então, né? Você tá querendo ir pra minha vida, né? Eu descobri, um pouco diferente de você, eu descobri que eu tinha algum problema funcional quando eu fui fazer o teste de Covid. Aquele teste maravilhoso que o pessoal enfia um cotonete no deste cérebro, tamanho e vai até no cérebro. Aí, né, o enfermeiro super delicado lá, quando colocou de um lado, ele forçou assim... Aí, sim, mas isso foi do nariz, né? Mas você teve uma outra indicação com o doutor também, né? Então, aí... Não, mas uma indicação funcional foi essa, né? A outra indicação foi do mento. O mento? O que é o mento? O mento é essa parte aqui de baixo, nossa, aqui, ó. Chamada? Queixo. Né? Doutor, inclusive, assim, nessa abordagem, acho que seria interessante você falar com a gente. Quando eu estava com você, você falou, assim, sobre como que o cérebro do outro nos olha quando tem alguma coisa que está diferente ou que está feio, né? Você lembra que você trouxe essa abordagem para você olhar? Legal, Samuca. Então, é interessante. O cérebro tem a capacidade de, primeiro, perceber aquilo que está fora do padrão, aquilo que está inestético, aquilo que está torto. Sacana esse tal de cérebro, né? Gente, não fui eu que inventei, mas ele é assim. Então, quando você tem um nariz torto, vou aqui usar os termos, né, que as pessoas me trazem, uma ponta caída, ou uma giba muito proeminente em muitos casos. Um queixo curto, né? Porque a pergunta da Yasmin foi justamente, né, sobre a parte mais, né, completa ali, né? O queixo, às vezes, aí é uma questão até mais de um profissional que tem o hábito de ver a face como um todo, ver, anotar e passar. Ou, às vezes, o paciente já sabe quando é um queixo muito retroposicionado. No entanto, o cérebro vê primeiro o defeito. Queixo nem tanto, porque quando você está vendo uma pessoa de frente, você não percebe muito. Mas na perfilometria, né, você que tem essa formação, algo está errado. E o cérebro vê primeiro esse retroposicionamento do queixo, que quando não está alinhado, o nariz pode ser o nariz mais bonito do mundo, que parece que está estranho. Parece que as coisas não estão dialogando, entendeu? Não está, vou usar o termo harmonizado, foi daí que surgiu o termo harmonização da face, né? Porque os terços da face, isso tudo tem nome, né? Terço superior, médio, inferior, precisam estar equilibrados. Eu adoro o nome equilibrado. Quando está equilibrado, o que o cérebro vê? O olho, né? Ele olha primeiro, nossa, ela tem um olho bonito, um cabelo bonito, e não fica preso a esse nariz torto,
Estou falando de nariz, porque é a parte mais proeminente da face. Cartão de visita não tem como não ver, né? O cérebro é sacana, ele percebe isso. Em milhares de frações de segundos, né? Ele vê, é lógico, ele não fica ali só olhando aquilo. Aí depois que ele vai ver o olho. Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente de aproximadamente 37 anos, tinha um cabelo lindo, um cabelo de cor de cobre, era o cabelo natural dela. E um olho lindíssimo, um olho de Maria, aquele olho parecia 2 safiras, lindo o olho dela, né? Branquinha, sardenta, veio de fábrica assim, e um nariz de bruxa. Né? Isso tem alguns anos atrás. E ela era irmã de uma colaboradora que falava dela muitos anos atrás, mas ela nunca via consulta. Até que um belo dia ela veio com essa colaboradora e falou, essa é a irmã que eu estava falando. Eu olhei, é lógico, meu cérebro também vem com defeito de fábrica. Né? meu cérebro é mais defeituoso ainda, porque em frações de segundo a gente faz uma leitura. Dá um diagnóstico completo. Ele só olha isso. Você precisa disso, disso e disso. É claro que não tinha como, coitada. Era um nariz que roubava a cena, né? Um nariz clássico de bruxa, só faltava a pinta, né? Eu olhei aquilo e depois, lógico, né? Tô conversando em frações de segundos, como todo cérebro faz, o meu não é diferente. Eu percebi os olhos. Meu Deus, que olhos lindos, né? Parecia 2 safiras, um cabelo cor de cobre, natural, não era pintado, né? E eu fiquei ali ouvindo a queixa dela, tal. Eu falei, legal. E aconteceu que nós a operamos. Mas antes de operar, eu falei, olha, é o seguinte, se esse nariz ficar bom, eu gostaria que ninguém prestasse atenção no seu nariz. Mas como assim, doutor? A primeira coisa que eu quero que todo mundo fale é do meu nariz. Eu falo, mas você tem olhos tão lindos que o cérebro vai fazer a leitura do seu olhar. E quando está tudo conectado, tudo harmonizado, o cérebro diretamente vai no olho, né? Como você, a sobrancelha posicionada, tudo. E não deu outra, né? Nós operamos, né? Tiramos de uma situação de bruxa para um nariz estético, bonito, elegante, para uma mulher de 37 anos que parecia ter 50. Olha que coisa interessante. Eu perguntava, até alguns anos atrás, eu mostrava essa foto dessa paciente e perguntava quantos anos tem essa paciente. Assim, para uma paciente que estava vindo, nossa, doutora, coitada. Eu já começava com coitada, né? Uns 50? Falava assim mesmo, né? Eu queria morrer de rir, né? Não, ela tinha 37 anos. Meu Deus, 37 anos. E agora? Aí mostrava o pós. E ela sumiu, né? Essa bandida sumiu, porque assim, ficou bom. Certeza. Eles desaparecem. Eu já mandava. Aí voltou, acho que até um ano, mas o nariz não para, né? Eu lembro que. Aí falei para ela, falou, olha, quando você voltar aqui com uma semana, ela voltou com aquele olhar, falou, doutor, mas você tem uma língua, hein? Pô, mas por quê? O que eu fiz? Trabalhei com as minhas mãos. Olha, todo mundo só vê meu olho. Está perguntando se eu coloquei lente de contato. Eu comecei a rir, né? Porque passou a evidenciar aquilo que ela tinha de mais belo, que era o olhar, e né? que ninguém notava Gente, antes, perguntou né? se ela tinha... E o nariz ficou um nariz muito bonito, mas normal, né, para Sim. mim. Só que todo mundo só viu o nariz. E aí passou a olhar o olho dela e o cabelo. Que demais, que demais. E parecia que tinha 30 anos. Continuando o diagnóstico aí do Samuel, o que você faria no mento do Samuel aí? Legal. Legal. Mento. Então assim, mento. Ele é meio classe 2 Agora também, um veio pouquinho, É né? classe 2, eu diria, é a nomenclatura para a gente... pouquinho. Agora eu estou sendo analisado, né? Sim, por 2 sim, profissionais. Então, o nariz caminha junto à face, né? Quando uma pessoa vai a uma consulta com a queixa de nariz, claro, o que incomoda ela é o nariz, mas eu não posso só analisar e observar o nariz, né? Obviamente, temos que analisar a qualidade da pele, e se essa pele, o terço superior, o terço médio e inferior estão, obviamente, nos seus devidos lugares. Então, quando não adianta um nariz ficar belo, bonito, se um queixo está para frente, o prognata, que não é o caso dele, ou para trás. Porque, de novo, essa face, agora estamos falando de face, vai ficar em desarmonia. Então, você tem que realizar uma mentoplastia,
que pode ser realizada de forma permanente, né, como um avanço, com placa, parafuso, que aí é um avanço de mento. Em casos muito extremos, inclusive eu tenho um paciente que tem uma indicação de fazer um avanço de mento. Aí já é uma cirurgia que você faz as osteotomias, né? Como você sabe, você avança isso. O ideal é olhar outras funções também, oclusionais, talvez junto com um colega da área de oclusão, dentista, quando é um caso muito assim avançado. Pequenos avanços você pode fazer até mesmo às vezes com ácido hialurônico, prótese. Então tem inúmeras formas de você fazer um mento, dependendo da gravidade da indicação. O ideal é junto com o nariz. Mas tem gente que fala, professor, doutor, eu posso fazer o nariz e depois posso fazer o... Claro que pode. Às vezes a pessoa não tem um orçamento. O ideal é fazer junto, né? E tem como fazer sem cirurgia, então? Você fala, sim, de parte... A parte do mento, né? Tem. Que bom, graças a Deus. Pequenos aumentos, até 2, 3 milímetros é possível com ácido hialurônico. Hoje evoluiu muito também, né, a parte da cosmiatria. Então é possível ser feito em consultório, ambulatorialmente, sem dor. Espero que seja o meu caso, então. Doutor, mas você também faz frontoplastia, lifting, né? Essas outras Sim, cirurgias, né? A face como um todo, ela deve ser analisada durante uma consulta de rotina de rinoplastia. Né? O indivíduo vai com uma queixa de nariz, mas quem só faz nariz, não tem nada de errado, muitos colegas só trabalham nariz, e outros têm uma formação mais extensa de toda a face, né? Sim, você, ao avaliar o nariz, você começa pela face. Vê se os terços estão proporcionais. Muitos pacientes já estão com as pálpebras caídas, né? Fala, doutor, está tudo derretendo, eu tenho aqui um olhar de cansado, eu durmo, acordo, parece que estou mais cansado. Então, geralmente, com o passar do tempo, tudo vai caindo, né? E as pálpebras não é diferente. Então, não raro você associa a blefaroplastia ou a blefarocalase, né? Você corrige isso, e não raro a frontoplastia, de preferência por via endoscópica, onde você faz 3 incisões no couro cabeludo e reposiciona as sobrancelhas, né? Quando indicado. Né? Tudo tem que ter indicação. E outras questões, como flacidez da pele, né? As mulheres falam, doutor, está derretendo. Aí tem várias indicações, né? Tanto da parte de cosmiatria, que você pode fazer sem cirurgia, tem aparelhos. Eu, como cirurgião, gosto, quando indicado, operar, né? Um mini lifting ou lifting mesmo de verdade. Algumas pessoas queixam de papada, hoje está muito na moda também, né? A cervicoplastia, são cirurgias que podem ser realizada no âmbito da cirurgia plástica da face. Nem sempre associadas à rinoplastia. Aproveitando já deixa, a rinoplastia é uma cirurgia que pode ser associada. Mas como? Com mento, né? Uma cirurgia que não demanda muito tempo, com a blefaro superior, com otoplastia, orelhas em abanos, principalmente crianças a partir de 6 anos, né? Então, são cirurgias da face que podem ser realizada no mesmo tempo cirúrgico. Agora, o lifting facial, não, né? Já é uma cirurgia mais grande, então eu não associo porque é muito tempo, então a gente... E orelha de abano, a partir de quando tem indicação de fazer a cirurgia? Idade? Boa pergunta, Samuca. A partir de 6 anos é o indicado, né? Quando a criança começa a socializar na escola e começa a vir os problemas hoje de bullying ou... assim, tem crianças que param, eu já tive pacientes, quando atendi na rede pública, pararem de ir à escola, né? A criança fala, eu não vou mais à escola, as mães desesperadas, até quando eu resolver esse problema. Eles viram um motivo de chacota, de gozação, né? E hoje isso é um problema muito sério. Então, é uma cirurgia simples, que corrige, uma semana ele vai usar uma bandagem na cabeça e depois passa só a dormir com aquela faixa de jogador de tênis, né? E uma cirurgia muito, muito bem... Estou falando de cirurgia com cirurgião plástico, né? Existem outras técnicas hoje realizadas por não médicos, mas eu não vou entrar nesse âmbito porque eu também nem sei direito.
Sei das complicações quando volta pra gente. E é muito dolorido o pós? Depende. Homem, tudo é mais dolorido, né? Brincadeira, viu, Samuel? Não, eu assino embaixo. Não, é uma cirurgia tranquila, né? É um tempo bem reduzido, faz ambulatorialmente e vai embora para casa. Super tranquilo. Ótimo. Doutor, e assim, a gente tem visto, né, inclusive pegando a sua deixa, né, de muitas pessoas indo em outros profissionais não médicos, né, para fazer vários procedimentos, enfim. Mas eu acho que isso tudo vem de as pessoas também quererem muito hoje em dia mexer na face, né, terem insatisfações internas, né, dores internas de buscar alguma, né, fonte de autoestima, assim, realmente fazendo, né, algum tipo de cirurgia, alguma coisa assim. Tem algum motivo, assim, na sua opinião, que você acha que... Por que as pessoas buscam tanto, assim, esse tipo de procedimento, esse tipo de cirurgia? Como é que é? O que você vê no consultório, né? Qual que é, assim... Por que as pessoas estão mexendo tanto na face hoje, né? O Brasil também... Vê esse aumento, né? O Brasil também é o segundo país do mundo, né? Que mais faz cirurgia plástica, né? Se não é... E os Estados Unidos é o primeiro, se não me engano. Então, assim, por que as pessoas mexem tanto no corpo? E parece que das top lista ali é nariz, né? Também da cirurgia. Houve um aumento expressivo, eu poderia dizer, após... ou durante a pandemia, né? Assim, vale dizer que nós ficamos confinados aí uns bons, eu nem lembro mais, que coisa ruim você vai esquecendo, né? Mas pelo menos 40 dias. Então, isso no mundo inteiro. Então, foi o boom das lives. E as pessoas passaram nesse período e pós-pandemia a se olharem, né? A fotografarem mais, a se verem no espelho, nos selfies. E acredita-se a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a nossa plástica da face, que esse boom se deve a esse período, né, pós-pandemia e pós-pandemia, devido a essa percepção maior das pessoas. O isolamento trouxe outras sequelas emocionais, esse isolamento. Então, a combinação disso foi que muitas pessoas começaram a, nossa, mas eu tenho um nariz muito feio, nossa, também não funciona. E a procura aumentou, inclusive, por homens. Né? Mas tem, assim, a pergunta é, tem exageros nessa história? Tem gente que acha que tem, sim, nesse momento... Não, exagero tem tudo, né? Chega isso no seu consultório? É muito importante, sim, Samuel. Boa pergunta. Exagero tem, queixas, assim, sem fundamentos, né? A pessoa, de repente, tem um problema emocional, uma carência, e ele quer, obviamente, ou acha que é uma cirurgia que vai resolver o problema dele ou dela, afetivo. E o clínico, o cirurgião, tem que estar atento, né? Quanto mais velho, experiente, mais você tem que, claro, detectar esses problemas já né? Na minha clínica, eu gosto, assim, desde a secretária, todos os colaboradores, me ajudarem desde né? Sim, a perceber, né? Porque se não houver um alinhamento, ou se houver uma percepção que essa busca, ou que esse desejo é irrealista, né, nós podemos recomendar, sugerir, ou assim, adiar esse procedimento, porque pode ser o melhor procedimento possível, imaginável, que não vai resolver o problema dessa pessoa, né? Por exemplo, pós-divórcio, pós-separações, é um problema. Então, o médico precisa estar atento, né? Se você não tiver a capacidade de observar isso, eu já deixei de operar pessoas, encaminhei, inclusive, para minha esposa para terapia. Ela é arte-terapeuta de uma belíssima moça, muito bonita, que tinha uma queixa de nariz. Isso deve ter uns 2 anos. Me chamou um pouco a atenção, né? Porque eu gosto de perguntar. A consulta, a primeira, minha nunca é menos de 1 hora.
alguém tem coragem de entregar a sua cara para alguém, se você não tiver uma confiança, um vínculo, né? Então, é necessário ter pelo menos 1 hora, e é nessa hora que nós procuramos assim desvendar ajudar essa pessoa, né? Então, essa moça dançava quando ela era enfermeira, gostava de dançar, fazer teatro, um corpo belo, uma face muito bonita, e entrou num processo de tristeza perceptível. Com cirurgia agendada, né? Já ela tinha realmente uma queixa, uma pequena giba, um nariz um pouquinho deprojetado, mas um rosto bonito, nada assim que, né? Eu percebi que não estava legal, alguma coisa estava me incomodando, né? Essa percepção clínica, né, da sua experiência, né, faz uma diferença enorme, né? Parece Sim. que você tem alguma coisinha que você está percebendo interiormente, não é externo, né? É interior. Eu falo isso, gente, porque na minha consulta com o doutor, ele perguntou assim, primeiro se eu tive algum trauma, e trauma de machucar o nariz, e como que era a minha vida de relacionamento. Eu vi que são perguntas sutis que ele estava querendo saber sobre mim, né? Então, se eu sou casado, quanto tempo, porque isso vai ganhando por isso. Sim. Porque mulher, assim, quando aí, passa por alguma coisa, já pinta aí o cabelo, você percebeu faz alguma a cirurgia. Legal. E aí você percebeu que tinha algo diferente. Sim, e uma semana antes da cirurgia, na última consulta, eu projetei a foto dela, né? Nós sempre projetamos as fotos pré-operatórias e damos ali mais uma passada, tal, perguntando, escuta, é isso mesmo? Está te incomodando? Deixa eu entender aqui. Ela não olhava na própria foto, né? Aí eu falei, não, cara, não. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu gostaria que você passasse com uma arte terapeuta que nós temos aqui no consultório, e vamos fazer isso, vamos talvez... Ela não, com o olhar baixo, não olhava na própria foto, falei, não está, né? Uma menina bonita dessa, jovem, insatisfeita com tudo, né? E eu perdi a paciente foi para a terapia, resolveu muito bem, acho que mudou de emprego, né? É demais. Foi um caso assim, bem interessante. Então, ela teve um desempenho muito legal, resolveu aquelas encrencas e nunca voltou para operar. Então, tem disso também, né? Então, tem que ter esse alinhamento de expectativas entre o que a pessoa... Aí já é um outro assunto. Entre o que a pessoa quer e aquilo que é possível entregar, né? Uma pessoa, por exemplo, negra, afrodescendente. Doutor, traz uma revista, eu quero esse nariz aqui eu estou exagerando um pouco, tipo assim, uma modelo tipo Xuxa. Mas não vai rolar nunca, né? Peraí. Não precisa ir longe, não, Michael Jackson. Aquilo, o Michael, até alguns anos atrás, era um dos ídolos, né, mais ou menos da minha geração. Ele era maravilhoso, bonito quando era adolescente. Eu tinha aqueles discos dele, né? Na época do Thriller, ele era bonito, ele tinha um rosto bonito, cabelo legal, único, né? Ele era o cérebro olhava e tava tudo ali. Eu tentava imitar até o cabelo dele na época, viu? De tanto que eu gostava do Michael. E era quem sempre estava nos congressos dos Estados Unidos, na Europa, quando na época, né, que no auge dele, do que não fazer. Não é o que fazer, do que não fazer. Diz as boas línguas, eu conheci um cirurgião, não vou mencionar o nome dele, famoso dos Estados Unidos, é um professor que teve aqui recentemente, mundialmente conhecido, um dos caras que mais publicou e entende sobre rinoplastia, que recusou operar o Michael no auge, mas assim, quando já estava no auge da deformidade, por dinheiro nenhum. Não é grana, mas é uma questão ética, de honestidade, né? Ele precisava de operar a alma, né? O espírito, né? Ele não gostava de algo dentro dele, apesar da genialidade que o Michael tinha, algo de insatisfeito, que ele queria mais e mais. Mas teve uma pessoa honesta que falou, não, eu não tenho como te entregar nada, por nada e dinheiro nenhum. Ele tinha que ter feito aquela mesma terapia que você passou para aquela paciente. Possivelmente encaminhou, mas o paciente tem a liberdade de falar não. Não, com a mesma pessoa, você não entendeu? Ai, gente.
Doutor, nós conseguimos ver aqui vários exemplos, né, que a cirurgia tem o poder de transformação, né, para as pessoas que realmente precisam. Né, você citou aí umas pessoas que, às vezes, são por essas questões psicológicas, faz que está vivendo na vida, que não necessariamente precisa de uma cirurgia de rinoplastia. Mas para os pacientes que precisam de uma cirurgia, que você vê, olha, realmente tem uma parte estética ali que a cirurgia vai agregar, o que você consegue ver de transformação, assim, de relatos que os seus pacientes trazem, que eles trazem para você depois do pós-cirúrgico, depois que está ali com o nariz já em ótima função e na estética que foi desejada? O que normalmente é o feedback desses pacientes? É algo que assim me motiva muito. Aliás, a melhor coisa do mundo que uma pessoa pode fazer é fazer o que gosta, né? Igual, voltando ao seu exemplo, mostrando ali os seus equipamentos de adolescente, os filmes que você fazia, que funciona até hoje, né? De quando adolescente. Né? Não vou perguntar a sua idade para não ser delicado, mas você é jovem, né? Mas é algo... Mas aqueles filmes já tem 20 anos. Uau. Pois é. Mas é algo que você continua... Não vou entregar minha idade, já entreguei. Tá velha. Não tem nada de velho aqui. Não existe isso. Mas a rinoplastia, principalmente, tem um poder transformador, né? E me emociona, às vezes, a possibilidade de entregar algo que pode abrir portas para um determinado indivíduo, quando ele ou ela, de fato, necessita, tem a indicação, né? Tanta gente, todos os colegas que militam na minha área, eu estou falando de vários colegas, né? Então, a gente tem muitas fotos de... Desculpa. De casamento, não que casamento é a pessoa operou e depois... Não, mas pessoas que... É interessante, né? Pessoas que demoraram 2, 3 anos para tomar a decisão. Eu tenho uma paciente que eu amo, ela de paixão. 3 anos, eu operei 2 amigas dela, e ela passou e desconfiaram, doutor, eu quero arrumar só isso aqui. Eu fiquei olhando, uma moça bonita, parecia muito minha esposa, no cabelo, nossa, que menina bonita, tal, e fiquei daqui, ela desapareceu, né? 3 anos depois, apareceu novamente, eu estou pronta. Eu não lembrava nem dela, assim, direito, que tanto tempo, né? Aí que ela falou, não, o senhor operou a fulana, esse cara, lógico, né? Eu lembrei de tudo, falei, nossa, você tal, e aí? Não, chegou o meu tempo, olha só que legal, né? E eu quero um nada. Tá bom, você quer um nada, né? E ela tinha uma giba muito pequena, uma pele grossa, oleosa, mas uma linda essa menina. Eu lembro que nós fizemos um nariz muito conservador, né? Eu até achei conservador demais, poxa, mas é o que ela queria, né? E depois ela casou, não com o namorado, com o noivo, mas casou com outra pessoa, acho que menos de 1 ano depois. A foto de casamento dessa menina, deslumbrante. Gente, porque depois de 1 ano, que o nariz vai, praticamente 1 ano, 1 ano e meio, principalmente peles grossas, que esse nariz vai ajustando de verdade, né? Até eu falei, gente, mas não é possível. Eu achei que eu tinha operado tão pouco, né? Porque às vezes o menos é mais, né? Diga-se de passagem, que em tudo na vida o menos é mais e o nariz não é diferente, né? Operou demais, a conta vai chegar lá na frente. Esse nariz vai ficar sequelado, vai ficar artificial, e é algo que eu não gosto. Eu acho que o nariz tem que... Porque tudo que é natural é belo, né? Tudo que é natural é bonito. Quando tem um probleminha, é lógico, eu estou falando, o nariz, uma ponta caída, torta, você arrumou aquilo, está bom. Na Europa, é lógico, é outra cultura, né? As mulheres aqui gostam de exagerar um pouquinho, mas a brasileira, nós temos uma outra etnia, uma outra cor, é uma mistura de tudo que, né? Somos bonitos, né? O povo brasileiro. A nossa mistura. Então, esse resultado é muito motivador, né? Assim, quando nós podemos assim possibilitar a outra pessoa, de repente é igual eu uso o termo, falo, olha, isso você não é um nariz. Ai, doutor, né? Às vezes dói na pessoa, mas você tem uma questão estética que pode muito melhorar a sua capacidade de se perceber, voltar para dentro de você. Às vezes a pessoa está muito lá fora,
Esquece que existe um mundo interior que é o que vige, é o que tem importância, né? Então, essa simples cirurgia pode despertar essa pessoa para o seu self, o seu interior, que é o que de fato interessa, né? Então, inclusive o SUS, pessoas que, sem qualquer condição, vítimas de violência, pessoas que tiveram acidentes, esperam anos para ser operadas, não têm condição financeira, quando operam, é impressionante. Mudam de emprego, mudam de profissão. Eu não gosto quando descasam, mas de vez em quando descasam também. Está num relacionamento que não vou falar o termo aqui, muito ruins, né? Que acabam mudando de vida, né? Para melhor, é lógico, né? Então, é algo com potencial transformador, quando bem indicado. Tudo tem que ter uma indicação, né? Então, caramba, foi lindo isso. As pessoas voltam para si. Foi bonito pra caramba. A beleza transcende a forma, no meu modo de ver, né? É talvez um tanto meio filosófico, não sei se é isso, mas eu acho que eu gosto muito de filosofia. E a filosofia vislumbra a beleza além da forma. A forma é o que a gente está vendo, mas a gente precisa ter um olhar além da forma, né? É lógico que o universo é belo, tudo que é natural, é maravilhoso e é belo, né? Você sai numa noite fora de uma cidade, no interior, e olha para o céu, assim, é de cair, né? Se você tiver olhos para perceber. É belo porque tudo harmoniza, tudo se comunica, né? Então, assim, a beleza vai além da forma. Ela tem um significado muito mais profundo. Então, às vezes, uma simples cirurgia dessa traz a pessoa para ele próprio, ele ou ela própria, e ele tem essa ampliação dessa capacidade de buscar o seu self, né? É mais ou menos isso, né? Muito bom. Não sei se falei muito abóbora, mas Não, ótimo. Falou coisas lindas. Foi mais ou menos eu até o que queria eu dar penso. um passinho aqui para trás, pensando já, né, na proposta da mesa, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tempo de alta. Só isso. Tempo de alta? Você falou... Você fala alta... Pós-cirurgia. Ixi, isso é quase um casamento, viu? Eu acompanho os pacientes por 1 ano no mínimo, né? Porque é o período que o nariz se desenvolve. É lógico, mais rápido nos primeiros 3 meses, 1 mês, esse período de inchar, desinchar que o nariz passa, mas assim, ao término de 1 ano é quando a gente chega eu diria de ideal, né? Quando precisa de fazer um ajuste, um retoque, é sempre depois de 1 ano, porque já desinchou tudo e aparece tudo que tem que aparecer. Né? Que é o que você falou, sim, né? Agora há pouco. Sim. Então, assim, narizes secundários, nós não chegamos a conversar disso, mas, por exemplo, nariz que foi operado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que não ficou bom, que é lógico, demanda mais tempo, né? Porque você está vindo de cirurgias mal sucedidas, onde você... Outros processos de cicatrização. Exatamente. Então, tudo está bagunçado. Então, reorganizar isso é igual casa antiga, né? Você fazer uma reforma, é melhor jogar no chão e construir de novo, né? Agora com o nariz é difícil. Nariz não dá para fazer isso, né? Exatamente. Já pensou? Você tem que pegar o que sobrou ali e falar assim, nossa, que projeto é esse? Eu falo que uma boa maneira da pessoa escolher quem ela vai escolher para fazer a cirurgia nela é se essa pessoa é capaz de consertar o erro de alguém ou alguma coisa. Porque se alguém é capaz de consertar algum erro, essa pessoa é capaz de fazer. Se essa pessoa é capaz só de fazer, mas consertar tem que mandar para alguém, ela não é tão capaz assim, né? E nariz é, de fato, a cirurgia mais complexa da face, né? No meu entendimento, no entendimento de muitos cirurgiões, né? Porque, lembrando o iceberg, você só vê a ponta, mas aqui debaixo tem muitas coisas. Cicatrização, cada um tem a sua. Eu não decido como você vai cicatrizar. Sua pele já veio de fábrica, né? A de asma é branquinha, clarinha, fina, a sua é mais espessa. Então, assim, e o cirurgião não tem o poder de influenciar. É lógico que você tem, durante a cirurgia, de ser mais conservador, não estragar o que está bom, né? Peraí, o que está bom fica como está, entendeu? Então, assim, se você for além, eu gosto de usar o termo, a conta chega depois, para você resolver, né? O filho é teu.
Você pôs na mesa, o filho é teu, não é de ninguém. Né? Então, assim, realmente, as cirurgias secundárias, terciárias, é sempre um desafio muito grande, requer muita experiência e muita expectativa de alinhamento do médico e do paciente, porque nunca esse nariz vai ser o que era lá atrás. Na Santa Casa de São Paulo, semana passada, atrasada, esse meu chefe, né, só lembrando, sempre lembro dele, que a gente tem as nossas referências, ele fala, olha, o nariz terciário, secundário, sequelado, você tem que, de fato, é uma conversa muito mais longa para saber a expectativa do paciente, se ela é realista. E outra coisa, por melhor que você faça, ou melhor, esse nariz não vai ser aquele nariz original que tem lá atrás. E você é o pai da criança, a partir daí. Ela não vai mostrar lá o que era, o que fizeram. Geralmente vai mostrar o que o doutor Roberto, olha, né? Então, assim, você tem que ter muita segurança. E aí a relação médico-paciente tem que ser algo assim, mais do que se possa imaginar. Você tem que saber onde você está entrando para poder ajudar essa pessoa. Sim. E agora... É o nosso quadro preferido. Mito ou verdade. Isso aí, Ellen. Doutora, a gente vai fazer uma rodada rápida do mito ou verdade. Então, aparece aqui na tela um selinho de mito ou verdade. Às vezes a gente tem o depende também. O selinho do depende. A Beta trouxe para nós. Então, ó... A gente vai fazer algumas perguntas rápidas e você diz se é mito ou verdade e explica o porquê. Então, toda rinoplastia, a gente já falou sobre isso, mas vamos lá. Toda rinoplastia tem que quebrar o nariz? Mito ou verdade? Mito. Não tem, mas quase sempre tem, né? Eu tive uma cirurgia recente, do meu filho, inclusive, que eu não optei por não quebrar o nariz dele. Você operou seu filho? Até isso. É o que mora na Alemanha, sim. E eu não fraturei o nariz dele porque não achei que devia, né? Então não, e outros narizes também, mencionei, mas assim, tudo depende do objetivo. Mas quase sempre fraturo para você chegar numa finesse, principalmente narizes femininos. Masculino, lembra, o menos é mais. Então, o nariz masculino, eu tenho crescido demais. Hoje, 35%, 40% dos meus pacientes são homens. Não me pergunta por quê. Então, eu sou bem conservador. Que imagina um cara de 50, 60 anos... a fazer uma rinoplastia, tenho feito em pacientes 50, 60, 62, que ele não quer ser o Michael, não quer ser um outro, quer continuar ele, só não quer ter o nariz de bruxo. Então, a gente tem... hoje mesmo, teve um retorno de um paciente com sequelas de câncer que eu tive que reoperar, porque alguém estraga e alguém tem que reconstruir. Né? Eu tenho um amigo que fala assim, Roberto, eu estrago, você dá um jeito, se vira. E eu fraturei, né, com piezo, mas uma fratura, porque precisava de ser fraturado, uma fratura muito bem dirigida para o nariz de um homem de 62 anos. Então, assim, eu diria, eu fico no meio aqui, não é assim, verdade absoluta, né? Entendi. Porque verdades absolutas Agora, rapidinho, como foi a experiência de você operar seu próprio filho? Você pensa em adotar pessoas, assim? Porque... É uma cirurgia, só? A cirurgia do filho dele. Nós geralmente operamos, não é, claro, as pessoas perguntam isso, mas assim, eu tive um colega que é a minha dupla, né, e eu chamei para estar ali comigo, né? Aliás, foi a cirurgia mais rápida que eu fiz até hoje, foi do meu próprio filho. Era um problema mais funcional, digamos, né? O problema do João não era mais estético, foi funcional. Mas tinha algumas questões que eu precisava melhorar, desde pequeno olhando para aquilo e tal, mas, né, um dia isso a gente arruma. E ele já tem 30 anos, mora na Alemanha, e é lógico, vai chegando um ponto que você tem que arrumar aquilo, porque senão depois, sei lá, né? Foi uma oportunidade. Então, foi super tranquilo. Mas não quero passar por essa experiência mais não.
E a nossa próxima pergunta é se, mito ou verdade, a rinoplastia bem feita melhora a função do seu nariz? Sempre. Verdade. Deve, né? Por isso é importante buscar um profissional que tenha a formação funcional e estética. E hoje, quase todos que se aventuram a trabalhar com nariz, que é a cirurgia mais complexa, né? No meu entendimento e de grandes mestres da rinoplastia, você tem que dominar a função e a forma. Então, esse negócio de antigamente, que os colegas que muito eram, né, exímios cirurgiões, mas não davam muita atenção para a questão funcional, isso não existe mais. Hoje, os colegas plásticos, os colegas otorrinos, que são cirurgiões de nariz, todos, né, buscam cada vez mais aprimorar os conhecimentos da função, porque nariz bonito que não funciona, não existe. Hoje, esquece, né? Ou, se alguma coisa acontecer, você tem que ter a capacidade de detectar aquilo e corrigir, né? Pode acontecer. Nós estamos aqui falando de um plano cartesiano, não é matemático, 1 e 1 é 2. Né? Existe memória, lembra que eu mencionei que o septo tem memória, que às vezes pode ocorrer, em alguns casos, felizmente pequenos, menos de 5%, que essa memória volte a prejudicar o desvio do septo. Então, você tem que reintervir depois de alguns meses e corrigir aquilo. Mas você tem que saber primeiro detectar e fazê-lo, né? Sim. É verdade. Verdade. Os resultados da rinoplastia são imediatos. Nunca. Mito, nunca. Né? Tem gente que sabe assim, doutor, eu vou sair linda, maravilhosa? Não, linda, maravilhosa você já é. Só que o seu nariz... Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Então, tem uma jornada. Essa jornada, o primeiro mês, né, ainda está aquilo ali, mais ou menos. 3 meses é outro departamento, o nariz já está muito legal. É claro que sai da mesa cirúrgica já com jeito, né? O formato que a gente já deixa aquele nariz para evoluir, né? Hoje mesmo eu tirei tem um pós-operatório de 1 semana, uma paciente de pele muito grossa. Até eu falei, meu Deus do céu, isso aqui que quanto mais eu rezo, mais sombração aparece. Mas uma pele muito grossa na ponta, né? Até eu usei tudo quanto é coisa que sabia e você fica ali preocupado. Falei, nossa, isso aqui vai ter que usar isotretinoína, Roacutan e tudo quanto é coisa que a gente conhece aí para abreviar o tempo. Moral da história, com 1 semana eu olhei, até eu me surpreendi, né? O tanto que esse nariz, eu nunca gosto assim, é igual o filho quando nasce, né? Só tem o que? A mãe, quem mais? A madrinha e a avó que gosta. O pai corre, né, Samuel? Só depois de umas depois de umas 2 semanas que ele vai voltando ali, né? Mas eu te entendo. É o nariz inchado. A minha nasceu perfeita. Linda, maravilhosa. Eita. Mas assim, é claro que dentro daquele edema já estava o jeitão que esse nariz iria evoluir, né? Já deu para perceber. Então, já encaminhei para um colega que ia fazer esse outro tratamento. Então, é uma jornada, né? Aí, de novo, dependendo do tipo de pele, dependendo da estrutura do nariz, se usamos muito enxertos, né, para reconstruir, se é uma rinoplastia estruturada, que o assunto é muito amplo, né, gente? Não dá para falar de tudo. Porque tem a cirurgia estruturada, que você tem que projetar pontos, usar muitos enxertos, demanda mais tempo, né, para isso ir ali alinhando, né? Então, mas geralmente esse curso, essa jornada é em torno de 1 ano, né? Mas vai mudando, vai evoluindo. Nossa, 1 mês, você sempre traz as fotos pré-operatórias e vai ali mostrando. E a pessoa, às vezes, acostuma no dia a dia, né? A mulher passa a olhar 100 vezes, no mínimo, no espelho, depois que faz a rinoplastia, né? Então, assim, e passa a não perceber depois de 1 mês, 2. Mas é legal quando volta, né? Fala, nossa, doutor, meu nariz está tão grande, parece que está assim. Tá, peraí. Primeira coisa, entrou na sala, a foto pré, né? Para levar aquele choque mesmo. Né? Já olha ali e fala, nossa. Uau. E 3 meses, muito mais. Né? 3 meses já está super legal. Mas está pronto? Não, claro que não. Né? Aqui ainda está andando. 6 meses, uma pele fina, é um nariz que já está muito legal.
Mas não acabou, né? Ainda vai evoluindo mais, o nariz vai ajustando mais. 1 ano, peles grossas ou finas é o mínimo, né? Que a gente fala assim, esse nariz está legal. E uma outra pergunta, então, já um pouco voltada a essa. Mito ou verdade? A relação de paciente e cirurgião é como um casamento? Verdade. Essa foi especial para você. Tá vendo? Pegadinha aí, Samu. Você pensou que isso é fácil. Tem uma pegadinha no final, prova de título aqui, ó. É um casamento, porque, claro, além da confiança, você tem que acompanhar esse desenvolvimento, né? Não é assim, operei hasta la vista, te vejo, não existe isso, pelo menos na minha prática, na maioria dos colegas que tem compromisso, né? É importante esse acompanhamento, é lógico, ao longo dos meses ele vai se passando. Eu gosto quando o paciente volta com 2, com 3, com 4, com 5 anos, meu Deus, porque essa documentação fotográfica é extremamente importante, né? O Dean Turiumi, que é esse cirurgião de Illinois, é um professor de Chicago, ele tem documentação de 30 e tantos anos, que eles têm uma sistematização. Então, ele conta os segredinhos para pacientes que muito tempo, o paciente tem preguiça de voltar. Tá bom, voltar, né? O que ele faz? É interessante isso, ele oferece uma dose de Botox. Você vem aqui aproveitar o seu Botox para ele aproveitar e fazer a documentação. Extremamente criterioso, né? Vê tudo, tem aquele olho que é um raio-x e também você pode não gostar de determinadas coisas, que você olha e fala, a paciente fala, nossa, mas está muito bom. Mas tem algo aqui que parece que eu não gostei, né? Então, às vezes, você segura ali um pouco e vai vendo depois o que é possível fazer, né? Então, esse acompanhamento ao longo do tempo, por isso que a ciência, a rinoplastia muda como toda a ciência, né? Porque você vai percebendo só através dos anos o que funcionava, o que não funciona mais, o que precisa. E hoje o Dean, que era ficou mundialmente famoso por rinoplastia estruturada, onde você monta um nariz. Hoje se rendeu a preservation, ou a cirurgia preservativa do dorso nasal, que hoje só se fala nisso. Então, a coisa tem um pêndulo, né? A hora é isso, hora aquilo, mas você tem que, é claro, acima de tudo, usar o bom senso, né? E como a pergunta foi sobre o casamento, e como essa relação, então, realmente é uma relação de ganha-ganha, né? Porque o paciente vai ser acompanhado pelo médico e o médico também vai ter conseguir evoluir no seu próprio trato clínico, porque ele está vendo ali ao longo de muito tempo como foi o trabalho dele e o que ele poderia melhorar, o que ele fez que é bom, que ele pode repetir, né? Então, realmente tem essa relação de casamento nesse sentido, né? Porque a gente pensa só assim, vai me dar trabalho a vida inteira, né? Sim. Não é isso, eu estou me beneficiando, o Dr. Roberto também se beneficia com essa relação com o médico, né? O médico precisa ter essa honestidade de ver aquilo que não ficou bom. Ser autocrítico. Os americanos geralmente têm isso, né? O que não ficou bom. Críticas, autocríticas, que de repente, né? Estou falando em médicos experientes. Existe uma margem de 5% até 10%, estou falando de médicos experientes, que pode não dar certo, alguma coisa ficou abaixo do nível, né, subótimo, vamos assim dizer. Isso pode acontecer porque tem inúmeros fatores que às vezes não dependem, uma cicatrização que o paciente às vezes não seguiu, um pós-operatório, às vezes... Não cortou a unha. aí é problema à vista, né? É uma infecção, apesar de todos os cuidados possíveis, no pré, no intra, no pós, que assim, eu sou obsessivo para que a pessoa cuide, mas pode alguma coisa, uma infecção, por mais que você trate, pode trazer um prejuízo estético e funcional. Né? E você é o pai do bebê, você tem que... Né? Não deu certo, infelizmente isso aqui, vamos arrumar de novo, vamos. Né? Então, precisa, a autocrítica é super importante, porque se não deu certo, alguém tem que consertar. E esse alguém, de preferência, você, que sabe o que você fez. Né? Sim. Né?
todo mundo vai saber só de olhar que você fez uma rinoplastia? Difícil essa pergunta, hein? Todo Depende. mundo? Acho que é aquilo que você falou, né? Que o ideal é que quando passa desapercebido, né? Aí vem muito da mão do cirurgião. Esse Bito, a verdade, vem muito da mão do cirurgião. Então temos um depende, sim. Temos Yasmin. um depende, um selinho depende. Esse selinho depende? Esse selinho Legal. depende. Eu explico por quê. Você vai você vai em Nova York, vai lá no MoMA. Vamos supor que você conhece um pouquinho de arte, né? Tá? Eu não conheço. Eu conheço por causa da minha mulher, que é artista plástica, então eu era obrigado a acompanhar ela e eu pegava uma carona. Então, hoje a cultura que eu tenho artística, eu dou graças a ela. E eu amo arte, né? Como ela também, você aprende a gostar das coisas. Então, você bate o olho num Picasso, vamos aqui dizer alguém muito conhecido, né? Modigliani, alguém. Você bate o olho naquilo, ninguém precisa te falar que é um Picasso, né? Não precisa nem ver a assinatura direito, porque você sabe a expressão daquele artista, né? E outros tantos grandes mestres. Então, cada cirurgião tem uma mão que ele gosta, né? Não é que é certo ou errado, eu acho que isso é muito relativo. Meninas mais jovens gostam de um nariz, eu vou usar o termo brasileiro, né? Arrebitado, rodado. Tá, mas isso tem limites, isso tem regras, tem números. Quando muito arrebitado, claro, você bateu o olho, opa, aqui foi uma parada, né? Porque está muito artificial. Né? Eu, particularmente... Não foi. Não, você é lindo. Eu, particularmente, acho que tudo deve seguir um curso natural. O natural é belo para aquela pessoa. Não tem uma receita de bolo. Rinoplastia não é igual a 2 ovos, 2 xícaras de igual a uma rinoplastia. Não. A beleza, ou o desespero de quem não gosta, né? Tem médico que odeia. Prefere fazer mama, lipo, opa, isso aqui é rápido, ganho dinheiro, não tem que me preocupar. Não, nariz, assim, tem muitas facetas, né? Você tem que gostar disso, porque o nariz muda. Como? Tudo muda. Né? Então, aquilo que é muito artificial no começo, né, eu observo um movimento de muito artificialismo. Eu estou falando assim porque eu observo, né? Eu bato o olho e que a conta vai chegar, vai voltar. Né? Já está voltando. Narizes muito arrebitado demais. Né? E depois aquilo, tudo bem que quando você faz, esse nariz ajusta, ele acaba caindo ali num ângulo considerado normal. Mas quem tem 25 hoje vai ter 30 amanhã, quem tem 30 hoje vai ter 40, e a conta não para, né? Então, assim, um nariz muito artificial não é legal. Então, é necessário prudência e lembrar que o natural é belo, né? Sempre foi e sempre será. Que demais. A gente acabou com uma frase muito linda, né? Olha. Mas tem um momento mustache. Então a gente não acabou ainda não. Doutor, esse é o nosso momento mustache, uma lembrancinha de agradecimento do nosso apoiador pela sua presença aqui. Caramba, olha só. Puxa. Puxa! Nossa, é para abrir? Pode abrir. Uma maneira de agradecer também a sua presença. Imagina. Yasmin e Samuel já é da casa, já fazem coleção. Nossa. Que legal. Meu Deus do céu. Obrigado. Canequinha do MyCash. MyCast, hashtag eu fui. Que bacana. Obrigado, viu? Obrigada, doutor. Nossa, muito legal. Obrigadinho mesmo, viu? E obrigado, Samuel. E também Yasmin por sua presença aqui hoje. Foi um privilégio estar aqui, né, com o Dr. Roberto nessa conversa. Foi meu. Não, foi maravilhoso, assim, a gente aprendeu bastante. Mais do que legal. Nossa, muito bom. Muito rico. Demais. Obrigado. Muito bem. E para você que ficou conosco até aqui, eu quero pedir para não esquecer de se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para algum amigo. Fica aí uma dica também, envia para alguém que você já deu uma olhada naqueles primeiros segundos, fala assim, tá aqui uma dica legal. Tá bem, né? Não tá certo ali. É isso aí. Então eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.